Após a leitura do mito As Orelhas do Rei Midas, nós efetuamos as questões da página 171 de língua portuguesa. 1. Vamos observar agora como Midas é apresentado na história. Encontre o trecho do texto em que isso acontece e sublinho. Então, lá no comecinho do texto, nós temos no primeiro parágrafo essa escrita aqui, tá? Notem que quando ele fala em Bromionte, na Macedônia, bem no norte da Grécia, vivia em paz o rei Midas, vírgula, um soberano ávido de prazeres refinados e de todo tipo de riqueza. Então, quando ele inicia aqui a história, né, dizendo onde que se passava a história, né, onde vivia o rei Midas, ele pausa aqui com a vírgula, né, ele para com essa descrição aqui do local e ele inicia falando as características desse rei, né? Então tá falando um soberano ávido de prazeres refinados e de todo tipo de riqueza. A Pro relembrou vocês sobre a palavrinha, o significado ávido. Então, quando ele diz aqui um soberano ávido de prazeres, é porque é um soberano de desejo de prazeres, que buscava prazeres, tá? Ele almejava prazeres. Então, ávido é buscar, desejar, tá? Então, é o significado aí. Então, ele ia em busca de prazeres refinados, né? Então, na B da 1, você teria lá, na verdade, na 1, primeiro na A, você teria que sublinhar aí no trecho o que acontece, né? Onde que é apresentado, né? As características do Midas, né? Então, vocês iriam sublinhar aí, um soberano ávido de prazeres refinados e de todo tipo de riqueza, né? Depois, na B, ele tá falando assim, qual é o sinal da pontuação utilizado antes desse trecho? Então, antes de um soberano ávido de prazeres, nós temos a vírgula, né? Que tá aqui. Então, vocês vão escrever a vírgula. Depois, na C, tá perguntando qual que é a função desse sinal de pontuação nesse caso. Então, gente, ele começa em Bromionte, na Macedônia, bem no norte da Grécia, vivia em paz o rei Midas. Então, ele já falou que em Bromionte, né, vivia aí o rei Midas. Porém, ele pausa aqui com a vírgula para já expressar a característica do rei. Então, um soberano ávido de prazeres, tá? Então, essa vírgula, né, ele dá um espaço, né, ele isola, né, a expressão. Então, nós colocamos lá, né, isolar uma expressão que tem a finalidade de explicar o termo anterior, o rei Midas. Na 2, leia um trecho do mito, Os Titãs, que nos apresenta Pandora. Aí nós temos o trecho aqui, né? Como punição por ajudar os mortais e dar seu primeiro passo em direção à civilização, Zeus concebeu um plano engenhoso. Criou uma mulher bonita, tola e estouvada, a quem chamou de Pandora e mandou-a de presente a Epimeteu. Então, aqui já está, né, o trecho dos Titãs. E, baseado nisso, nós teríamos que responder a A, a B e a C, né? Na A, tá pedindo lá para sublinhar as características da Pandora, né? Então, vocês vão sublinhar bonita, tola e estouvada, que são as características apresentadas no trecho aí da Pandora, tá bom? Depois, na B, qual é o sinal de pontuação utilizado entre as duas primeiras características? Quais são as duas primeiras características? Bonita e tola. Entre essas características, nós temos o quê? A vírgula. Na C, nesse caso, qual é a função desse sinal de pontuação? Se eu falo aqui as características bonita, tola, estouvada, e aí vamos supor lá, rica, enfim, entre as características, né, que eu vou colocando uma a uma, eu tenho que colocar a vírgula para poder separar, né, para separar as características.
tá bom? Então é mesmo aí com a função de separar as características da personagem, tá? E aí depois nós fizemos a leitura sobre a Afrodite, Poseidon, lá na página 172 e 173, né? Para depois a gente efetuar um texto bem bacana, montando aí a escrita de um mito, né? Com um mito grego aí sobre os deuses, né? Baseado nas características de cada um. E aí, nós efetuamos a correção da lição de casa, que tá lá no caderno de atividade, na página 72. Vocês teriam lá uma entrevista, que nós temos as respostas escritas, porém as perguntas estavam faltando, e vocês teriam que escrever perguntas coerentes à resposta, né? Vocês teriam que colocar lá, tentar efetuar uma pergunta, né? E aí essa resposta de acordo com a pergunta que vocês tivessem colocado lá. Então foi um exercício bem bacana, tá? Então eu vou dar o exemplo aqui da apostila, porém vocês leram para mim, todos vocês me deram exemplos aí de perguntas coerentes aí, a resposta, tá? E ficou bem bacana. Então, na 1 ficou, né, não, como exemplo da apostila. Como você começou a se envolver com os protestos contra as mudanças climáticas, o que faz nessas manifestações? Na 2, na sua opinião, que medidas as autoridades deveriam tomar para frear as mudanças climáticas? E na 3, você acha que as manifestações contra as mudanças climáticas vão ter impacto nas decisões das autoridades? Então, gente, as perguntas aí de vocês deveriam ter sido criadas aí próxima a essas questões aí, essas perguntas que eu abri aqui para vocês, tá bom? E aí, na próxima aula a gente continua.